Muito obrigada, bom dia a todos e todas, e quero agradecer sobretudo pela confiança, e fico muito feliz com a organização do evento, e eu acho que esse também é um momento importante porque nossos corações estão em festa graças ao resultado de ontem com a liberdade de Lula. Os desafios da organização do trabalho frente às últimas reformas, não só a reforma trabalhista, mas também a reforma previdenciária, e uma outra que está por vir, que vai afetar profundamente, principalmente o setor público, impõe aos partidos que estão no campo progressista e também aos movimentos sindicais um desafio grande no sentido de dialogar com essa classe trabalhadora que tem um perfil como o Márcio e outros intelectuais que estudam o mercado de trabalho e a evolução desse mercado de trabalho a partir da evolução da própria estrutura produtiva ao longo dos últimos anos, com essas mudanças de estrutura produtiva, consequentemente do perfil de classe trabalhadora, como também nos impõe o desafio de compreender essas mudanças para, a partir disso, a gente mudar as formas de abordagem. Eu acho que isso é o grande desafio que está colocado hoje. Bom, se a gente pensar, eu vou usar um pouquinho o pensamento de Karl Marx para a gente compreender melhor o que está colocado hoje para a gente enquanto classe trabalhadora. Então, Marx, já no século XIX, ele falava da importância do consumo como forma de valorização do capital. Então você tem, por exemplo, o investimento que é realizado na produção, mas esse investimento só resulta em acumulação de capital a partir do momento que você tenha uma classe trabalhadora capacitada a realizar o consumo. Porque você não produz para estocar a produção. A produção ela é realizada com o objetivo de ser levada novamente ao mercado, e só a partir da venda dessa mercadoria que você consegue fazer com que o investimento realizado se transforme no volume maior de recursos para novos investimentos. Então, Marx já colocava lá no século XIX que a condição para a acumulação de capital numa economia capitalista é a circulação da mercadoria, e isso implica em você capacitar quem participa do processo de produção enquanto classe trabalhadora a capacidade de consumo. E não é à toa que a Inglaterra vai abolir a mão de obra escrava em 1810, ali já no início do século XIX, ou seja, pela compreensão que tinha de que era preciso dotar essa classe trabalhadora que participava do processo produtivo de condições de consumo. O Brasil só vai fazer isso no final do século XIX, mesmo assim a utilização da mão de obra escrava vai continua até os dias atuais, pelo menos o trabalho análogo ao escravo. O que é que a gente tem de mudanças profundas no mercado de trabalho nos últimos anos? Cada vez mais tem-se um avanço no processo de mecanização, e à medida que isso vai acontecendo, a gente vai também lidando com uma dispensa cada vez maior de força de trabalho. Marx classificava isso de trabalho morto. O que é o trabalho morto? É a máquina substituindo o homem dentro do processo de produção. Isso avança muito no processo, na evolução do processo de industrialização, e hoje cada vez mais, principalmente a partir ali da década de 80, quando a gente tem um processo de desindustrialização e um crescimento muito grande do setor de serviço, grande parte dele compatível com a informalidade, a gente tem cada vez mais pessoas que são expulsas dessas estruturas produtivas como força de trabalho remunerada e, consequentemente, com capacidade para assumir o seu papel de consumidor. Esse movimento de elevação do processo de mecanização e dispensa da força de trabalho do processo produtivo tem requerido cada vez mais a intervenção do Estado através de políticas compensatórias para compensar essa renda perdida ou o achatamento dessa renda, que é o que tem acontecido, ou seja, essa correlação de força desigual entre capital e trabalho. E é importante que a gente compreenda que essa luta entre capital e trabalho, ela não é recente e ela vai perdurar, ou seja, a gente precisa compreender que isso é constante. E isso exige de nós um ativismo político, numa perspectiva de a gente cada vez mais tentar equalizar mais essas forças. Então, se você não tem um Estado
presente numa perspectiva de fazer uma compensação por esse achatamento de renda ou por essa expulsão de pessoas do mercado de trabalho, portanto desprovidas de renda, cada vez mais a gente vai ter a morte precoce exatamente por submeter as pessoas às condições de vida muito precárias. E é isso que tem acontecido principalmente nas economias periféricas. Qual é o equívoco que a classe empresarial no Brasil tem cometido quando usa um discurso que, reproduzindo um pouco algumas reformas que já foram feitas em países desenvolvidos? A partir da crise de 2008, a gente vai perceber nos países europeus, principalmente, várias reformas como as que têm sido feitas, as que foram feitas recentemente aqui, tanto na área de previdência como na área trabalhista. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? É que na Europa você tem um outro tecido social com menor dependência do Estado. Ou seja, mesmo as pessoas que estão na base da pirâmide, as condições de vida e a própria renda dá a elas uma condição melhor de sobrevivência. O pobre que está no estado de Alagoas não é o pobre da Suíça, em outras palavras. Obviamente que quanto mais pobre for o estado, for um país, e mais ainda, quanto mais desigualdades internas ele tiver, no nosso caso, se a gente comparar a região sul com a região nordeste, ou a região norte com a região sudeste, isso fica muito claro. A renda do estado de Alagoas hoje, ela é em média 50% da renda média nacional e 1/3 da renda do estado de São Paulo. Isso nos demonstra o tamanho da desigualdade que a gente tem internamente. E mais ainda, se a gente compara a renda média do Brasil com relação a países mais desenvolvidos, a desigualdade é tão profunda quanto as que nós temos internamente. Então isso nos dá a dimensão da importância do Estado social, que é o que vem sendo destruído nos últimos anos. O que eu estou querendo chamar a atenção é que não se trata apenas dos efeitos de uma reforma trabalhista. Trata-se dos efeitos de um conjunto de desmonte do Estado social no Brasil que vem acontecendo desde a década de 90. E que, obviamente, isso vem sendo copiado, obviamente, dos países mais desenvolvidos, mas que tem um tecido social diferente do nosso. E, portanto, uma menor dependência da intervenção do Estado. Mesmo assim, em estados mais desenvolvidos, como Inglaterra e Canadá, você vai ter um serviço de saúde e educação com a participação muito maior do Estado do que nós temos hoje no Brasil. Hoje, 77% da população brasileira depende do SUS porque não tem plano de saúde. E menos de 50% dos recursos gastos na saúde são pelo SUS, são pelo Sistema Único de Saúde. Então, o que eu estou querendo mostrar é como é insuficiente o que hoje já é destinado à saúde e o que é que está no discurso para sustentar a destruição, o desmonte do Estado Social, que é a redução do gasto nessas áreas, em saúde e educação. Ou seja, não tem como você equalizar as diferenças de oportunidade entre pobres e ricos num país tão desigual com o corte do gasto social. Ou seja, dado o volume, a dimensão da desigualdade social enfrentada hoje no Brasil, sem uma intervenção do Estado Social para fazer essas compensações, a gente tende cada vez mais a agravar esse estado de desigualdade e, a partir dele, dificultar cada vez mais qualquer possibilidade de retomada do crescimento econômico. Se a gente pega, por exemplo, a China como referência e se perguntar por que a China consegue elevar tanto a taxa de crescimento nos últimos 15 anos, foi exatamente no movimento de desconcentração de renda. O que a gente está fazendo, o que a gente tem feito desde o golpe de 2016? O que a gente tem feito é um movimento numa perspectiva de destruir o Estado social. Isso tem agravado cada vez mais as desigualdades sociais e incapacitado cada vez mais pessoas do direito ao consumo de bens essenciais à vida: habitação, alimentação, saúde. Então, assim, esses elementos, do modo como estão colocados hoje, faz com que esse mercado consumidor vá se estreitando cada vez mais e diminuindo as chances de retomada do crescimento, considerando que grande parte das unidades de produção, ou seja, das empresas brasileiras, elas têm como principal destino o mercado consumidor doméstico. Seria importante que a classe empresarial também compreendesse isso. Ou seja, você pega o cara que é dono de um mercadinho de bairro e ele acha que o que é bom para a Odebrecht, o que é bom para a Shell é bom para ele. Ele não compreende que o mercado consumidor dessas empresas é o mercado internacional.
mas o dele é o do vizinho dele que mora ali do lado. E, portanto, na hora que ele defendeu a reforma trabalhista, ele está defendendo o próprio fim dele como unidade de produção, como empresário. Então, essa incompreensão, que não é só da classe trabalhadora, mas também da classe empresarial, sobre o modo de condução das políticas macroeconômicas no Brasil, é que nos levou ao resultado da última eleição, de você defender um governo cuja proposta é do ultraneoliberalismo, que vem numa perspectiva de destruição do Estado Social e de reformas trabalhistas, acreditando que quanto menos direito, mais você gera emprego. E esse é o grande equívoco, porque a gente não viu a recuperação do emprego. E mais ainda, tem um livro que foi publicado em 1828, me parece, foi 1818, de David Ricardo, que é Princípios de Economia Política e Tributação, onde ele diz o seguinte: olha, quanto mais alto o salário, menor a taxa de lucro. Esse equívoco é reproduzido até os dias de hoje. Então, na visão da classe empresarial, e é uma visão reducionista e simplista e superficial da realidade, quanto mais você reduz a massa salarial, mais você aumenta a margem de lucro. Bom, qual é o grande equívoco disso? É que se você não tem massa salarial para realizar o consumo no final do processo de produção, você não tem a efetivação, inclusive, da própria acumulação de capital. Você só vai acumular capital se você vender o que você produziu. Obviamente, se você não tem mercado consumidor para isso, o que é que vai acontecer? Uma redução do nível de investimento. Foi o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Se vocês observarem os indicadores macroeconômicos da economia brasileira, de 2015 para cá, quando a gente tem uma queda do crescimento de 3,5% em 2015, mais 3,5% em 2016, só a gente tem mais de 7%, se a gente somar os dois, de queda da produção. E isso, qual é a solução que os neoliberais propuseram para a recuperação da economia? O congelamento dos gastos sociais. Considerando que, à medida que você tem uma queda de produção, você também vai ter uma queda na arrecadação. E cada vez mais e aí a gente não conseguiu retomar o crescimento com o corte dos gastos, nem recuperar os empregos, e muito menos uma perspectiva de retomada do crescimento econômico. Muito pelo contrário, em 2017 a gente teve um crescimento pífio aí de 1%, 2018 também, e 2019 talvez a gente fique abaixo de 0,8% de crescimento. Ou seja, a política neoliberal que vem sendo adotada no Brasil num cenário de crise e com elevado desemprego, não apenas não recuperou o emprego, como resultou numa elevação das pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, que tinha sido uma conquista nossa ali entre 2002 e 2014, e não cria, numa perspectiva de médio nem de curto prazo, nenhuma possibilidade, nenhum horizonte de retomada do crescimento. Não existe como você retomar o crescimento econômico se você não elevar os gastos públicos num quadro recessivo, porque a classe empresarial é avessa ao risco e ela só investe se ela tiver certeza de retorno do investimento. A única categoria de agente econômico possível de fazer esse movimento sem uma segurança de retorno é o Estado. Então, mas na hora que o Estado ele faz o discurso de redução de gasto, ele também está desestimulando os investimentos privados e ele está cada vez mais incapacitando aqueles que estão abaixo da linha de pobreza de realizarem o consumo. Então as pessoas estão desempregadas, sem transferência de renda, e agora com uma reforma draconiana, que é a reforma previdenciária, que somada à reforma trabalhista, ela tende a agravar ainda mais o quadro, principalmente de quem ganha até 2 salários mínimos, considerando a impossibilidade de acesso a um plano privado de saúde, a uma educação de boa qualidade. Então, à medida que você vai reduzindo o estado social em um país tão desigual como o Brasil, você vai também aumentando o abismo entre pobres e ricos. Por quê? Porque você não consegue equalizar as diferenças entre as oportunidades. E a educação é um instrumento importante de emancipação do indivíduo, assim como também na construção do processo de desenvolvimento territorial. Então, se você não tem investimentos na educação e se você não dá condição a quem está abaixo da linha de pobreza a ter acesso a isso como uma ferramenta de disputas no mercado de trabalho, na vida, obviamente que você tende a agravar essas desigualdades. Quais são as mudanças profundas que a gente tem ali a partir da década de 80 no mundo? A partir da década de 80, a gente começa a observar nas economias capitalistas em todo o mundo um processo contínuo de desindustrialização e elevação do setor de serviço.
O que é que tá, qual é a narrativa hoje que é muito forte no mundo capitalista de modo geral? É um apelo a um individualismo, como se isso fosse suficiente para a prosperidade de cada indivíduo, e como se cada indivíduo fosse responsável sozinho pela sua própria trajetória, pelo seu sucesso e pelas suas derrotas. Obviamente que se você tem uma pessoa que nasce na favela e se você tem uma pessoa que nasce em berço esplêndido, as oportunidades não são as mesmas. Então, o que a gente tenta colocar é a relevância de você assegurar os serviços essenciais para a gente diminuir as diferenças de oportunidade entre os indivíduos. E aí o desafio que está posto para os movimentos sindicais, sobretudo, é a gente conseguir dialogar com essa classe trabalhadora que ela própria não compreende a importância da luta coletiva. Individualmente eu não consigo absolutamente nada. A gente só consegue fazer uma disputa de narrativa, fazer uma disputa nessa correlação de força entre capital e trabalho, se essa classe trabalhadora estiver unida. A gente tem tido, nos últimos anos, um ataque aos movimentos sindicais, movimentos estudantis, ao setor da educação como um todo. E isso nos impõe uma necessidade de reorganização diferente do modelo que nós adotávamos há 30 anos atrás. A gente precisa fazer a reflexão sobre como a gente vai fazer a abordagem nessa classe trabalhadora, como a gente vai esclarecer quais são os desafios que estão colocados hoje, como a gente vai fazer essa classe trabalhadora compreender a importância da luta de classe, compreendendo que individualmente ninguém vai dar conta de si. A correlação de força é muito desigual, é muito assimétrica. Então o grande desafio que está colocado hoje é: a gente não vai conseguir mudar a trajetória da estrutura produtiva nas economias capitalistas que vem no sentido de redução do setor industrial e elevação do setor de serviço. Cada vez mais, o setor de serviço, ao contrário da produção industrial, ele dispersa muito mais as pessoas, e grande parte delas não está vinculada a nenhum movimento sindical. Você pegar, por exemplo, o processo de terceirização que vai se dar já ali na década de 90, ele já vai fazer com que algumas pessoas percam a identificação com uma empresa. Por quê? Porque ele é contratado por uma empresa que foi terceirizada e ele não tem mais relação com categoria profissional nenhuma. Então, cada vez mais, os movimentos que foram acontecendo a partir da década de 90 no mundo do trabalho, foi uma perspectiva de desorganizar essa classe trabalhadora enquanto classe e fazendo-a perder força política nessa correlação de força entre capital e trabalho. Então, a gente precisa compreender isso para saber como chamar essa população a atenção, para que ela compreenda a importância de se unir novamente e fazer esse enfrentamento, fazer essa disputa. A gente tem o que acontece no Brasil, mesmo nos governos do PT, ali Lula e Dilma, com duas reformas previdenciárias que foram aprovadas, a revelia dessa classe trabalhadora, nos dá a dimensão de que, mesmo se tivermos um governo de esquerda no poder, é preciso que, enquanto classe trabalhadora, a gente saiba o que nos interessa e o que não nos interessa, e se for preciso enfrentar o partido do qual fazemos parte, que seja feito, porque a gente precisa assegurar os direitos dessa classe trabalhadora. E eu acho que ou a gente toma essa consciência de que o papel da classe trabalhadora é assegurar os direitos a qualquer custo, porque quem está no governo vai estar sendo pressionado por todos os lados. E a gente precisa compreender que, enquanto classe trabalhadora, a gente precisa ter a clareza do que nos serve e do que não nos serve. Então, isso só vai se dar no campo, na esfera política. Não existe nenhum outro espaço onde essa disputa possa ser feita. E, nesse sentido, o desafio que está colocado hoje é como a gente vai conseguir se organizar para aumentar o grau de sindicalização e, mais ainda, aumentar o ativismo político, considerando que existe uma mudança profunda e estrutural nas economias capitalistas em todo o mundo, e que essas mudanças elas são mais graves nos países periféricos, que tendem a reproduzir modelos que foram adotados nos países mais desenvolvidos, sem considerar as nossas peculiaridades, as nossas diferenças estruturais, as nossas diferenças de tecido social, as diferenças de toda a ordem. Então, acho que o que está colocado hoje para a gente como desafio é: como é que você tem um país
onde alguns estados, 20% da população com 15 anos ou mais é analfabeta, e em outros esse percentual fica abaixo de 5%. O acesso à educação, embora ele não assegure o emprego a ninguém, ele altera as oportunidades de acesso tanto a alguns cursos, a curso superior, como oportunidades de trabalho. A gente tem diferenças profundas em estruturas produtivas entre estados, entre regiões, assim como temos mudanças, diferenças profundas no que diz respeito ao grau de capacitação. Se nós não tivermos como equalizarmos também as diferenças entre as regiões no que diz respeito à estrutura produtiva e no que diz respeito às instituições de ensino, pesquisa e tecnologia, a gente também não vai avançar muito. Então nós temos dois desafios. A gente tem um desafio de capacidade de organização dessa classe trabalhadora, mas a gente também tem um desafio de, enquanto classe trabalhadora, na esfera política, brigar para que algumas diferenças regionais profundas, principalmente na área de infraestrutura e educação, sejam resolvidas. Então, eu acho que a gente não consegue ainda hoje fazer nem essa mais simples, que é de unir forças, sentar e compreender esse processo. A de fazer essa disputa do orçamento da União entre regiões já é um passo mais à frente, que depende de novos debates e são mais técnicos. O que está colocado hoje para a gente é, minimamente, como é que a gente consegue unir forças e trazer mais trabalhadores para o nosso campo de luta, considerando que essa luta não é só minha, não é só sua, é de todo mundo. Ou seja, como é que a gente vai conseguir dialogar com essa classe trabalhadora, fazendo-a compreender que o ativismo político não é coisa de delinquente, mas é um exercício fundamental de cidadania, para que a gente consiga, inclusive, pelo menos recuperar alguns direitos que foram perdidos nos últimos anos, e num processo muito curto. Ou seja, você tem aí, da década de 40 até a década de 80, um avanço no que diz respeito a direitos trabalhistas, e a partir da década de 90 a gente tem um desmonte que vai se acelerar agora com o golpe de 2016, com essas três reformas: a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, o congelamento do gastos, e uma que está por vir, que é uma reforma administrativa que vai atingir profundamente quem está no setor público. E isso, inclusive, com um pacto federativo entre União, estados e municípios, que tende a tirar, além da estabilidade, propõe também uma redução de salário com jornada de trabalho. Então a sensação que a gente tem quando olha para o que vem acontecendo desde 2016, e portanto a gente tem aí pouco mais de 3 anos, um avanço muito grande de destruição de direitos que foram adquiridos ao longo de muitas décadas. Então, se a gente não tiver uma capacidade muito grande de organização para fazer esse enfrentamento, a sensação que eu tenho é de que a gente, daqui a pouco, você não vai ter absolutamente nada em termos de proteção ao trabalho. E não vai ter absolutamente nada, considerando que a gente tem um nível de precarização hoje muito grande no trabalho, se a gente pensar que muita gente hoje precisa de 12 horas de trabalho para conseguir sobreviver. Se pegarmos, por exemplo, pessoas que trabalham, têm uma atividade e outra, e de madrugada vai trabalhar fazendo Uber. Então essas pessoas têm, às vezes, jornadas acima de 12 horas, ou seja, a gente voltou para o século XIX, no início da Revolução Industrial, 18, por exemplo. 18. Então, o que a gente tem hoje é um retrocesso de mais de 2 séculos, considerando as condições que estão colocadas para essa classe trabalhadora, que, para sobreviver, ela faz qualquer coisa porque ela está certa de que tudo depende de uma ação individual. A gente pode fazer mais do que isso. A gente pode dialogar com esse povo e fazer ela compreender que, se a gente unir força, a gente pode ser mais forte. E uma coisa que se conseguiu com as últimas reformas, considerando o trabalho de motorista de Uber e outros que atuam por conta própria, é que essas pessoas não estão vinculadas ao movimento sindical e, portanto, elas não dialogam com nenhuma força política. E isso, obviamente, que nos enfraquece muito. É diferente da classe trabalhadora de uma produção industrial ali no século XVIII, século XIX, que estava todo mundo no chão de fábrica, você conseguia falar com todo mundo ao mesmo tempo, e as diferenças de renda e de status não eram tão grandes como a gente tem hoje. Hoje você tem pessoas que ganham 1/4 de salário mínimo e tem pessoas que ganham 80 salários mínimos ou mais. Se você pegar, por exemplo, um cirurgião plástico ou um jogador de futebol, essas diferenças são ainda mais acentuadas. O índice de Gini que a gente tinha conseguido reduzir de 0,63 para 0,499
volta a subir novamente, já está em 0,54. Ou seja, o que aconteceu nos últimos anos no Brasil com essas reformas, ela aumentou as desigualdades de renda, porque jogou muita gente num campo da informalidade com renda muito inferior ao salário mínimo, que já é insuficiente para assegurar condições mínimas de vida para qualquer indivíduo. Então, o desafio que está colocado hoje é: nós não podemos mudar a dinâmica capitalista. Essa estrutura produtiva vai continuar seguindo com suas características e muito mais compatível com o setor de serviço, elevação do grau de financiarização da riqueza, desigualdades profundas regionais e entre indivíduos. Mas, mais ainda, a gente precisa descobrir formas de reorganização dessa classe trabalhadora, de modo que ela possa compreender que esse enfrentamento só pode ser feito com a união, assim, isoladamente, e desconstruir a ideia de que o meu fracasso ou a minha derrota vai depender somente da minha ação isolada. Não. A gente precisa compreender a importância da organização de classe e, a partir dela, a gente fazer o enfrentamento na esfera política, conseguindo pelo menos recuperar alguns direitos que foram perdidos, ou pelo menos evitar o avanço desse desmonte do Estado social no Brasil. A reforma trabalhista, além de aprofundar as desigualdades de renda, ela destrói também a capacidade de recuperação da própria economia. E a sensação que eu tenho é de que ninguém compreende, assim, de que nem a classe empresarial, nem a classe trabalhadora como um todo consegue compreender isso. Então, esse é o que o Márcio fez uma palestra na quarta-feira, e ele colocava exatamente esse desafio. A gente tem perdido espaço, principalmente para as igrejas, com todo respeito aqui a quem é religioso. Mas aí o que a gente coloca é como nós, na esfera política, como nós perdemos espaço e a capacidade de dialogar com essa classe trabalhadora, e talvez a gente não esteja conseguindo fazer a abordagem de forma correta. E eu acho que a reflexão que cabe hoje para a classe trabalhadora é: como é que a gente pode ser um multiplicador, um agente numa perspectiva de recuperar força dos movimentos sindicais, dos partidos de esquerda, de qualquer forma organizativa de classe, numa perspectiva de a gente ter uma recuperação que já se perdeu em termos de direitos democráticos que foram subtraídos da população brasileira. Bom, já me foi informado que eu já estou aqui no limite do meu tempo. Eu agradeço a vocês a atenção. Eu teria, se não fosse ontem a manifestação Lula Livre, eu teria trazido alguns dados para vocês, mas eu acredito que, de um modo geral, a gente tenha conseguido, pelo menos, trazer alguma reflexão, trazer alguma reflexão acerca dos desafios que estão colocados para a gente hoje no campo do trabalho. Eu deixo agora com o Cássio, que já chegou, já está me esperando, e muito obrigada a todos pela atenção.